paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro programa, A Tua Mesa Cura, e trouxemos aqui uma convidada especial, a pastora Melry, que está gravando aqui conosco para falarmos sobre a amizade que cura. E eu quero agradecer a pastora Aline por essa oportunidade. Eu tenho um texto para vocês que diz da seguinte forma: a amizade é um poderoso bálsamo para a alma, capaz de proporcionar cura através do acolhimento, da segurança e da partilha profunda. Um amigo fiel é como um remédio que nos permite expor nossas fragilidades sem medo, sendo um espelho da fidelidade divina e da nossa própria identidade. Essa cura se manifesta na capacidade de compartilhar silêncios e alegrias, na certeza de ser amado incondicionalmente e no apoio mútuo em momento de dor. Hoje nós vamos falar sobre esse processo de cura de alma através da amizade. Como vocês podem ver, através da amizade nós podemos ser transformadas. Tenho eu muitas experiências através de amizades que Deus colocou no meu caminho. E eu posso dizer para você que através das amizades muitas coisas foram transformadas na minha vida. Se eu estou aqui hoje contando esse relato para vocês, é porque alguém me trouxe até aqui. Através da amizade eu pude chegar aqui nesse lugar. E através da amizade eu pude trazer a pastora Melry para estar aqui conosco hoje. Não só testemunhando a história da vida dela, mas também falando um pouco sobre essa questão da amizade, a amizade saudável, a amizade que cura, a amizade que restaura, a amizade que transforma. E eu quero dizer para você que a amizade, ela não precisa ser uma amizade que você fique o tempo todo ali na casa da pessoa, que você fique o tempo todo ligando, falando com essa pessoa para mostrar que você verdadeiramente é uma amiga fiel, honesta. Sabe por quê? Nós iremos aparecer em momentos pontuais. A amizade verdadeira, ela vai aparecer no momento certo, na hora certa, no momento pontual. Não significa que você tenha que largar toda a sua demanda, toda a sua vida, toda a sua história para estar ali na casa da outra pessoa. Até porque nós precisamos entender que aquela pessoa, ela também é um ser humano que precisa respirar, que precisa viver, que precisa ter os seus momentos. Muitas vezes nós temos amizade com pessoas que são casadas como nós somos. Então nós precisamos deixar com que o outro venha respirar. Pessoas vivem vários momentos. Existem momentos na nossa vida que estamos passando por situações difíceis, no qual nós iremos nos silenciar. E a amizade verdadeira, será que vai entender isso? Será que ela vai compreender o momento de silêncio do outro? Você tem que pedir ao Espírito Santo para que ele te direcione, porque quando o outro está em silêncio, é sinal de que aquela pessoa está vivendo um processo entre ela e Deus. E muitas vezes nós queremos invadir a privacidade das pessoas no momento que essas pessoas estão em silêncio. E eu queria que a pastora Melry falasse um pouco para nós sobre essa questão do momento de silêncio e se ela já vivenciou alguma situação em que alguém tentou invadir essa privacidade dela no trato da amizade. Eu acredito que poucas pessoas não vão ter passado por esse processo. Mas já aconteceu sim, né, de você olhar para a pessoa de uma forma totalmente diferente, a qual você considera, a qual você respeita, a qual você de fato tem aquele amor, aquele sentimento verdadeiro pelaquela pessoa. E quando você percebe a atitude dessa pessoa, que não é a mesma que você tem por ela, como a pastora Aline disse, né, que a amizade, de fato, não é aquela que te sufoca, não é aquela que te cobra tanto, não é aquela que está perto de você por interesse de algo, é aquela que está com você independente da situação. E como ela disse, muitas das vezes, o que acontece? A gente passa por tantas situações que tem momentos que a gente, de fato, se cala, tem momentos que a gente silencia, mas é um momento que nós precisamos refletir, de fato, e se verdadeiramente aquela pessoa ela é sua amiga, ela vai respeitar o seu tempo, ela vai respeitar o seu espaço e vai entender
vai entender que não está, que tem algo errado, que não está certo esse silêncio. Mas ela vai aguardar o momento certo para saber o que está acontecendo. Ela vai te entender. Se de fato ela não entende, vai colocar como você desprezou, como você rejeitou, então de fato essa amizade nem é verdadeira, porque uma amizade verdadeira, ela conhece o que o outro de fato está passando. Pastora Melry, você já vivenciou uma experiência como essa? Você já teve invasão de privacidade no momento que você estava em silêncio, que a pessoa achou que você não queria mais manter contato com ela, que você não queria conversa, ou que achou você esquisita porque você de repente silenciou? Você já passou por essa experiência? De fato, a gente passa, tipo assim, já passou e ainda passa, porque como nós estamos, né, pastora, ali a gente está fazendo uma faculdade e a gente sabe que não é fácil, né, a gente não é só uma faculdade, a gente é pastora, a gente faz a faculdade, a gente tem filho, a gente tem esposo, a gente tem casa e tem compromisso para ser resolvido ali fora. E nem todo mundo entende. Tem pessoas que falam que estamos ficando metidas, tem pessoas que falam que você, porque agora você está assim, não dá mais atenção. E a pessoa não entende que é um processo, é um tempo que nós precisamos, né? Porque se não tem como eu fazer algo ligado em outras coisas, eu preciso de um foco. Então esse é o momento que eu preciso focar. É a faculdade, é o curso, eu vou focar. Mas isso não significa, o que eu digo para essas pessoas que me cobram isso, eu falo, olha, você tem que entender que é um processo e é só um período de tempo que vai passar. Que eu preciso desse tempo e vai passar. Mas isso não significa que o meu amor, o meu sentimento por aquela amizade, por aquela pessoa, ele não vai passar, ele vai continuar, ele vai permanecer. Né? Tem pessoas, pastora, que até muda a maneira de falar comigo. Como se eu estivesse desprezando, e a pessoa não percebe que ela está desprezando e não está me entendendo naquele momento, que eu preciso da compreensão, e ela não está me entendendo, né, de forma que prefere afastar de fato, de verdade, de nem falar, e quando fala está com indiferença, achando que, porque está fazendo faculdade, porque está isso e aquilo, está metida, está isso. Não é, gente, essa questão. A gente tenta procurar uma melhora, até mesmo pensando no amigo. Porque a amizade, a Bíblia fala da amizade, que existe amigos mais chegados do que parentes. E de fato é. Só que nós precisamos, então, entender um ao outro. Né, pastora? Com certeza, pastora Melry. E eu queria também perguntar para você se dentro desse processo que você já teve como experiência, você passou por alguma situação de ofensa, pessoas que falaram palavras que doeram na sua alma, coisas que aconteceram que foi muito profundo dentro de você, que te levou assim a refletir e às vezes até colocou em xeque a sua identidade. Como que foi isso para você? Já sim. A gente muitas vezes até duvida mesmo assim da identidade mesmo. Quem sou eu? Será que de fato é assim mesmo? Tem pessoas que elas querem você bem, mas não melhor do que elas. Infelizmente é um fato, né? E tem pessoas que ela despreza. Como a gente estuda, a gente sabe que cada ser ele é único. Cada ser ele tem o seu jeito e a sua maneira de agir e tem as suas atitudes, cada um, né? Cada um tem a sua. Mas tem pessoas que preferem te desprezar. Tem pessoas que preferem falar palavras que vai te derrubar, não que vai te levantar. Então, assim, de fato, existiu essa situação, a qual a gente muitas vezes pensa até em desistir, porque a gente é ser humano e as emoções existem aqui dentro da gente, e a gente, de fato, fica tentando sempre ter aquele equilíbrio nas emoções. Mas pessoas de fato já falaram coisas, tipo assim, até mesmo da idade. Mas você tinha que ter estudado quando era mais nova, não é agora. Eu ouvi isso, pastora. Eu também ouvi. Por que você não estudou mais quando estava mais nova? Agora, né? Então, tipo assim, se a pessoa de fato te ama e a pessoa de fato é sua amiga, ela vai te impulsionar, ela não vai te puxar.
Então fica ligado aí no que aquelas pessoas que você acha que é sua amiga, se ela está te impulsionando ou se ela está te puxando. É verdade. Nós precisamos ter do nosso lado pessoas que vão nos impulsionar ao crescimento. É claro que o crescimento vai gerar dores. Não existe ninguém que venha crescer que não tenha passado por um processo de dores. Você pega aí uma criança na fase do crescimento dela, ela vai sentir dores nos ossos. Porque é a fase do crescimento, é a fase do desenvolvimento daquela criança. Então haverá mudanças e transformações. Assim sou eu, assim é com você, assim também é com a pastora Melry. Quando nós estamos em processo de mudança, nós vamos enfrentar um campo de batalha muito grande. Vocês acham que é fácil nós estarmos ali com essas demandas todas de um estudo, de um futuro, né, que ainda segue lá na frente, não é agora, o futuro ainda vai chegar, ele ainda não chegou. Então você precisa ser uma pessoa realmente, ou um homem, ou uma mulher com muitas decisões dentro de você. Você tem que saber muito bem o que você quer. E dentro desse processo, nós muitas vezes, como eu estava falando um pouco sobre essa questão do silêncio, deixa eu te dizer uma coisa, se você não sabe por que o outro está em silêncio, não julgue. Se você não sabe por que aquela pessoa está ali quieto no canto, calado, ao invés de ir lá julgar, acolha. Converse, puxe assunto, procura saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Procure olhar do lado de dentro, não olhe o lado de fora. Às vezes você vai olhar e vai falar, essa pessoa depois que está estudando mudou. Essa pessoa depois que alcançou o objetivo tal, agora essa pessoa já não fala mais comigo como falava antes. Você sabe por quê? Que às vezes aquela pessoa não fala como falava antes? O tempo daquela pessoa ficou escasso. O tempo daquela pessoa ficou um tempo mais difícil e cronometrado. E ela toma ali algumas decisões. Ou eu faço essa demanda para hoje, ou então eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir ter o tempo necessário para depois descansar e estar com as pessoas que eu amo. Não é porque essa pessoa não está falando com você como falava antes, que essa pessoa não te ama mais, que essa pessoa não gosta mais de você. Isso tem muito a ver com a sua identidade do que com a identidade do outro que está em silêncio. É a sua identidade que precisa ser olhada. É a sua identidade que precisa ser vista. Talvez é você que não se sente autoconfiante. E aí, a partir desse processo, você vai olhar para o outro e vai desconfiar de tudo. Você desconfia de tudo e de todos. Por quê? Porque você está passando por um processo de cura. Talvez o outro que não está falando com você a todo momento também está passando por esse processo. Um processo de cura. E quem sabe, muitas vezes foi você que feriu essa pessoa se silenciou para dar um tempo para você reconhecer o seu erro e até mesmo pedir perdão. Você já parou para pensar que se alguém falava muito com você e hoje essa pessoa se silenciou, será que você não fez nada? Será que você não disse alguma palavra que feriu no profundo, machucou, e essa pessoa se silenciou para dar um tempo para você fazer uma autoanálise? Sabe qual é o nosso defeito, o nosso problema? Isso eu falo de um todo, de mim, de você. Nós não fazemos autoanálise. Nós não olhamos para dentro de nós, o que nós fazemos com as pessoas, a forma como agimos. Nós queremos boas amizades, nós queremos amizades excelentes, mas muitas vezes eu não sou a pessoa de excelência. Muitas vezes eu não faço coisas de excelência. Muitas vezes nós achamos que as pessoas vão fazer tudo por nós, mas nós não queremos fazer nada pelas pessoas. Nós encontramos barreiras, né, pastora? Nós encontramos dificuldades, nós encontramos coisas adversas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Ou você acha que a nossa vida é um mar de rosa? Talvez alguém olhe para mim, olhe até mesmo para você, olhe para a pastora Melry e acha que nós temos uma vida de princesa. E eu quero te dar um choque de realidade, nós não temos vida de princesa. A nossa vida é de plebeia mesmo. Nós somos filha do rei, mas nós não temos uma vida de princesa. Nós lutamos, nós batalhamos, nós corremos atrás daquilo que temos que alcançar nessa vida. Muitas vezes para ajudar você que está do outro lado, nos olhando e julgando.
Muitas vezes o que nós estamos correndo atrás hoje é para abençoar você, que nos olha de forma a achar que nós mudamos. Nós mudamos porque foi necessário essa mudança. O tempo ficou escasso mesmo, mas você não está jogado fora. Se nós falamos que somos amigas, nós somos amigas. Se nós silenciamos, é apenas um processo, é apenas um tempo. E isso tudo vai mudar. E eu queria que a pastora Melry falasse um pouco também agora. Nós falamos um pouco de amizade que machuca, né? Amizade que fere, amizade que não impulsiona, que nos puxa para trás, que critica. Ah, vocês já estão com a idade tal e agora inventou moda, né? Muitos vão dizer inventou moda, foi estudar. Não é inventar moda. Você sabe por que nós estamos lá? Porque Deus nos levou para cumprir um propósito. E esse propósito não é um propósito fácil, é um processo difícil, é um propósito muito difícil. Processos de muitas renúncias que só Deus e os nossos bastidores conhecem. E eu queria que a pastora Melry falasse um pouquinho aqui para nós sobre a amizade que cura, a amizade que impulsiona, a amizade que restaura, a amizade que traz renovo, a amizade que você pode sorrir e ser quem você foi chamada para ser. Aqui nós estamos tratando de uma mesa de cura, uma mesa que cura, uma mesa que restaura. Esse propósito nosso aqui é chamado mesa de cura, porque é uma mesa que cura, que restaura, que transforma, que liberta você daquilo que você carrega por tantos anos e não sabe o que fazer. Então hoje você está aprendendo a selecionar suas amizades. Sim, essa questão da mesa é perfeita, né, pastora? E eu quero dizer uma coisa para você, tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa te aguardando. E é incrível essa questão da amizade que cura. Deus, ele seleciona as pessoas. E a gente precisa aprender a pedir a Deus as nossas amizades. Porque vai aparecer pessoas na nossa vida que vai vir maquiado de amizade. Só que nós precisamos, como a pastora disse, que a gente precisa saber selecionar essas amizades. E a amizade verdadeira, a que cura, é aquela que vai pegar na sua mão. É aquela que ela pode até te mostrar os defeitos, mas para você melhorar, não para te julgar. É aquela que fala, olha para você e vê a sua capacidade de fazer algo. Porque, assim, pessoas que curam, elas têm um remedinho, assim, dentro dela, sabe? Porque, assim, ela precisa ser curada para me curar. Então, assim, a pastora Aline, ela tem esse dom. Né, pastora? Aproveitar que nós estamos aqui, da amizade. Vamos dizer assim, ó, eu e a pastora Aline, a gente se conheceu, vou falar aqui abertamente, na faculdade. Ela estava numa turma primeiro e depois eu apareci nessa turma e eu sempre vi algo diferente nela. Sempre vi algo diferente desde o início. E a pastora Aline, ela tem o dom do acolhimento. E uma amizade verdadeira, ela precisa ter esse dom do acolhimento. Ela precisa acolher sem julgamento. Tem pessoas que te acolhem, mas depois ela te aponta. E eu vejo nela, eu já falei para ela que ela tem esse dom do acolhimento. E ela tem me acolhido muito bem. Ela tem visto coisa em mim que eu não tinha enxergado. E a gente conversando, a gente se deparou com algo bem parecido, questão de rejeição de pessoas, de separação, pessoas te separar como se você fosse menor. E ela chegou de uma forma totalmente diferente e já, sabe, assim, me trazendo para algo diferente. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, eu devo primeiramente a Deus e a ela, que tem visto, né, uma capacidade em mim, a qual Deus colocou. E a amizade verdadeira é exatamente isso. É quando você olha para o outro e você fala, olha, eu quero segurar a sua mão e quero andar com você. E quando ela vê, né, que você não está bem e tudo, ela vem, olha, você não está bem, o que foi que aconteceu? E tem horas assim que ela é tão assim com a gente que a gente fica até constrangido. Gente, é de uma forma porque acredito que nem todo mundo está acostumado com esse acolhimento. Hoje em dia, pastora, as pessoas elas estão acostumadas de levar pedrada, de levar,
sabe, assim, de ser realmente julgada. E hoje muitas pessoas deixam de usar a sua capacidade com medo de falar algo porque o outro vai julgar. Então, assim, já aproveitando aqui que nós estamos, né, agradecer pela sua amizade, pelo esse carinho, por esse acolhimento. E eu acredito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Então, eu acredito que Deus tem um propósito nessa mesa. E essa mesa, nós ainda vamos contar muito testemunho de curas, de pessoas que vão sentar na mesa, como você sempre fala, amiga, tem mesas certas para a gente sentar. Então, a mesa que nós vamos estar sentada vai ser a mesa onde vai vir pessoas para a gente curar. Não porque nós somos melhores, não, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E a gente cura outra pessoa não é porque nós temos um dom, é porque Deus, ele coloca algo dentro de nós. E este algo é o Espírito Santo. E quando nós damos liberdade para ele fazer o que ele tem para fazer através das nossas vidas, a gente vai jorrar. Então, procure e peça a Deus amizades de Deus, porque Deus vai mandar amizades que vão andar de mão dadas com você. E eu tenho outra amiga também que está no meu coração, e agora a pastora Aline também chegou. Então, assim, eu tenho essas duas, eu tenho várias amigas, mas sempre tem algumas que estão mais próximas em momentos, né, diferentes. E esse momento diferente, agora esse momento que eu estou vivendo, eu tenho duas, que é a pastora Aline, e tem uma outra também, que é a Cárita. Ela vai ouvir, e eu estou fazendo questão de falar seu nome, Cárita, porque é uma amizade que me emociona, porque é uma pessoa também que foi, de certa forma, teve uma exclusão, né? E eu acredito que muitas pessoas não acreditariam na nossa amizade, que poderia render, né? E hoje nós estamos assim com essa amizade também, uma dando suporte para a outra. É o que nós precisamos ser, é o que você é, suporte para o outro. Então, eu quero deixar assim, que você comece a pedir a Deus amizades de Deus, amizades que tá com você não por um momento, mas em todas as situações. E é isso, pastora. Pastora Melry, eu também quero te agradecer, né, por ter aceitado o abraço, né, o abraço de acolhimento, porque tudo começa através do abraço. E foi isso que eu fiz, né? Eu te abracei, e abracei mesmo, né? Com um abraço bem apertado. E esse abraço, ele estava dizendo para você que você podia, sim, avançar, que você podia ser diferente, sim. Nós somos diferentes, né? Nós não somos iguais a ninguém. Cada uma de nós tem um chamado específico. Nós temos que ser amigas e mulheres que aplaudem outras mulheres, que se levanta junto quando a minha amiga cresce, quando ela prospera, quando ela vai para frente. Nós temos que ser a primeira pessoa a se levantar ali e dar graças a Deus, porque aquela pessoa está crescendo. E eu quero também te agradecer, né, pelo seu acolhimento em ter aceitado, porque você sabe que nem todo mundo aceita. Muitas pessoas pensam, às vezes, que é um jogo de interesse, e não há interesse. Quando é Deus que está no negócio, não há interesse. Você sabe qual que é o interesse? O interesse é em ver a pessoa crescer e avançar. Não há interesse. O maior propósito que existe é ver o outro se levantar das dores, das tristezas, das angústias. Esse é o meu propósito. Eu fui chamada para isso. Muitas vezes o inimigo já tentou me parar. Fazendo o quê? Com que pessoas viessem me entristecer, para que eu não fosse mais uma pessoa acolhedora, para que eu fosse uma mulher que rejeitasse, para que eu fosse uma mulher que excluísse. Mas eu não vejo exclusão. Na minha agenda não tem a palavra exclusão. Na minha agenda não tem a palavra jogue fora, lance fora. Pelo contrário, eu gosto de chamar para perto. E isso não precisa ser com pessoas que estão ali congregando comigo, que estão na igreja comigo. Basta eu olhar e sentir que Deus tem um propósito, eu vou acolher essa pessoa. Porque o Senhor é que fala comigo, abraça, acolhe, faça isso, faça aquilo. Pastora Melry, talvez você ainda não conheça um lado que eu tenho, que foi o Senhor, né, que também colocou em mim, que é gostar de
presentear as pessoas em momentos inesperados. Não contar para aquela pessoa que eu vou entregar algo e chegar, de repente, e entregar algo para aquela pessoa. E você pode ter a plena certeza que até mesmo nesse gesto, algumas pessoas têm dificuldade de aceitar aquilo que está sendo entregue. Muitas vezes, na mente da pessoa, a pessoa vai se perguntar, por que ela me deu isso? O que ela quer através disso? Eu não quero nada. Apenas dizer para você, eu estou aqui. Às vezes, o que eu entreguei é para dizer para você que eu estava ali e que aquilo que eu fiz ou que eu entreguei para você era para dizer que eu estava me lembrando de você. Não na sua data de aniversário, mas eu estava me lembrando de você em algum momento e foi um momento crucial e pontual. E aí Deus falou, vai lá e entrega. E às vezes vai ser em forma de abraço, às vezes vai ser em forma realmente de um presente mesmo, vai ser em forma de uma pergunta, você está bem? Você está mais calado hoje? Mesmo respeitando o processo do outro, né? De silêncio, muitas vezes eu vou fazer essa pergunta. E eu não sei explicar, né? Eu fico muitas vezes em silêncio em sala de aula, na grande maioria das vezes, que é o local que eu fico mais tempo, né? No período da noite, vamos dizer assim. E ali, muitas das vezes, eu fico realmente em silêncio, mas dentro do meu silêncio eu estou observando tudo e todos. E eu sei exatamente aqueles que o Senhor quer que eu fale ou que eu não fale alguma coisa. E vai ter um momento certo. Acho que chegará o momento certo de cada pessoa para que eu possa falar e manifestar aquilo que o Espírito Santo quer que eu manifeste. É difícil? Claro que é difícil. Muitos não vão entender, não vão compreender, mas eu digo para você, vale muito a pena. Vale a pena ouvir o que eu ouvi aqui da pastora Melry agora, sobre essa questão de continue acolhendo. Ela quis dizer foi isso. Nas suas palavras, você estava dizendo para mim, continue acolhendo, continue fazendo o que você foi chamada para fazer. E eu te digo a mesma coisa, continue fazendo aquilo que você foi chamada para fazer. Através de você, muitas vidas serão curadas, muitas vidas serão restauradas. A sua própria vida mostra isso, né? Que através da perseverança, seu nome é perseverança, né? O seu nome é perseverança. Que através da perseverança, mesmo estando às vezes muito difícil, que às vezes não é fácil para você, você já me contou situações que estavam assim tão difíceis que você pensou, agora eu vou desistir, eu vou parar. E ali, entre uma conversa e outra, nós dissemos uma para a outra, não pare, continue, faça mais um pouco, vamos mais um pouco. Então, é muito importante ouvir isso. Então, eu pude aqui, através dessa conversa, entender que eu posso sim continuar, que eu não vou parar, goste você ou não, né? Receba esse acolhimento ou não, eu preciso continuar, porque não é uma ordenança minha, é uma ordenança de Deus. Foi Ele que deu ordem e eu só estou aqui para cumprir a ordem daquele que me mandou fazer o melhor. E ela também, né? Pastora Melry também está aqui para cumprir uma ordem. E qual foi a ordem de Deus para você, pastora Melry? Meu Deus, a ordem de Deus é não pare. Quantas vezes por causa de palavras, quantas vezes por causa de rejeição, quantas vezes por causa de pessoas te deixar de lado e você pensar assim, Deus, eu vou parar e eu vou desistir. Todas as vezes que eu falei para Deus que eu ia parar, Deus, Ele preparava a situação dizendo para mim, não pare, continue. E eu vejo que o propósito de Deus na minha vida não é simplesmente vir aqui e fazer um vídeo, mas o propósito de Deus é alcançar vida. E eu estou disposta a fazer o propósito de Deus acontecer através da minha vida. Então, eu quero ajudar pessoas, eu quero ser a cura para uma pessoa. Ah, você tem o poder da cura? Eu não tenho, mas aquele que está dentro de mim, ele tem. Então, assim, quando a gente está falando aqui de pessoas, de amizades que não são agradáveis, não são saudáveis, são pessoas também que, pastor, eu estava pensando aqui, pessoas que falam coisas para a gente, que paralisa aquele propósito a qual a gente vê que o Senhor, Ele separou para a gente. Então, Ele paralisa e verdadeiramente aquilo que o Senhor nos capacitou fica ali parado naquela palavra de dor, naquela palavra ali do passado. Então,
Ah, eu não sou capaz. Por quê? Porque você lembra de alguém que te falou alguma coisa. Ah, eu não vou conseguir. Por quê? Porque foi palavras que você ouviu lá atrás. Então vai ter pessoas que vai falar palavras para você que você vai paralisar a sua capacidade verdadeira a qual o Senhor colocou para você. E aí você vai paralisar um futuro através de um passado. Então faça diferente, ressignifique. Pega o seu passado e coloca como se ele fosse um tijolo para você subir. É isso que é ressignificar. Eu pego aquilo que me falaram para me paralisar e eu vou contrariar aquele que falou e vou contrariar o meu inimigo pegando aquilo que falou e vou fazer de tijolo para me poder subir. São degraus, né? Que o próprio Deus vai nos fazer subir a cada dia. E uma coisa muito importante é que nós devemos ter simplicidade. A simplicidade, ela é tudo que a gente precisa. Sabe por quê? Se nós não tivermos simplicidade, nós não vamos chegar onde Deus tem para nós. Sabe por quê? A falta da simplicidade nos faz ser soberbas, prepotentes, nos faz julgar as pessoas. A falta da simplicidade vai nos fazer olhar com os olhos, não olhos bons, mas olhos maus. Os olhos ruins, né? A palavra do Senhor não fala isso, que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Mas se o meu olho, os meus olhos forem mal, todo o meu corpo será mal. Quer dizer, eu vou enxergar trevas em tudo. Não é possível que a gente olhe para uma pessoa e a gente não consiga enxergar nada de bom naquela pessoa. A gente não consiga enxergar que aquela pessoa pode ser transformada. Mas muitas vezes eu quero que o outro seja transformado. Não, o outro tem que ser transformado para ser o meu amigo. Mas muitas vezes aquela pessoa, ela vai ser transformada para sentar em outra mesa. Não é na sua mesa. Deus tem uma mesa preparada para cada um. Ah, Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma mesa para cada um de nós. E não é a mesma mesa para todo mundo, não é, porque cada um é de um jeito, cada um foi chamado de uma forma, existem propósitos diferentes, existe propósito de cura, propósitos que são de dores e propósitos de restauração e propósitos de libertação. Então, por aí você tira, cada mesa é uma mesa, a mesa de libertação é uma mesa de libertação. A mesa de cura é uma mesa de cura. A mesa de restauração são pessoas que estão quebradas, aguardando passar pelo processo da restauração. Então, existem sim a mesa que Deus reservou para você, tem lugar na mesa do rei. A mesa do rei é uma só, mas a mesa que ele te coloca para você sentar e chegar perto de pessoas que precisam ouvir isso que eu estou falando e isso que a pastora Melry está falando, é uma outra mesa. Ele vai te direcionar para qual mesa você quer. Qual mesa você quer sentar? Você quer continuar na mesa de dor ou você quer sentar na mesa de cura? A palavra do Senhor ela é muito ampla. Ela tem tudo que você precisa para a sua vida, para te restaurar, para te curar, para te mudar. Talvez você é uma pessoa que foi tão ferida com amizades que hoje você se fechou. Você não abre a porta mais para qualquer pessoa. Você não convida mais qualquer pessoa para estar na sua casa. Isso é bom, faz parte do processo. Você tem que realmente selecionar. Mas vai existir momentos que pessoas entrarão na sua vida amando do próprio Deus. Essas pessoas virão como bálsamo no momento que você mais precisa. Como a pastora Melry falou, que ela tem uma outra amiga, né? Tem várias amigas especiais, eu também tenho. Tem uma amiga que eu não posso deixar de falar dessa amiga aqui. É uma amiga assim muito especial. É uma amiga do meu coração. É uma amiga que cuida de mim assim como ninguém. Essa amiga se chama Lisiane. Essa amiga, eu vou te falar. Essa amiga, ela cuida de mim assim nos mínimos detalhes. E é uma amiga que eu tenho buscado ali conversar muito com ela, passar sobre esse amor de Deus para ela, trazendo cura e restauração. E também sou uma amiga brava. Eu também chamo a atenção dela, eu também chamo ela para a realidade, mas ela sabe que eu a amo
com o amor de Deus. E assim são outras e outras amigas que, se eu for falar o nome de todas essas amigas aqui, amigas da alma, amigas que o Senhor me apresentou, pastoras também, que são do meu coração, pessoas pontuais, que a cada vídeo que for gravado, esses nomes eles vão ser citados. E muitos desses nomes vão estar aqui também, gravando juntamente comigo. Então, tudo é uma surpresa, tudo vai fazer e vai acontecer na hora certa, no momento certo. E eu quero dizer para a pastora Melry que é muito bom esse processo de comunhão aqui, porque ali é onde nós estamos estudando, nós não temos muito tempo para isso lá. Né? O tempo ele é escasso, ele é um tempo mais corrido, então acaba que a gente não consegue falar e fazer tudo que precisa ser feito. E é esse momento aqui, na tua mesa cura, que você vai poder compartilhar aquilo que Deus tem para você, aquilo que você pode entregar para o outro. Muitas pessoas, existem pessoas do nosso âmbito familiar que nós amamos também. Muitas pessoas estão longe, outros estão perto e nós amamos do mesmo jeito. Às vezes não falamos com tanta frequência, mas amamos do mesmo jeito. Eu preciso fazer uma pergunta pontual para a pastora Melry e depois eu vou deixar a liberdade para que ela me faça algumas perguntas também. E eu que preciso saber dela, qual que é a linguagem do amor dela dentro da amizade? O que faz o outro realmente perceber que, olha, você se tornou minha amiga mesmo, de verdade, tá bom? Qual que é o pontinho principal que faz com que o outro realmente entre por aquelas portas que muitas vezes estavam ali fechadas? Qual que é o sinal que você emite para o outro que aquela pessoa vai ter a certeza de que você a acolheu como amiga mesmo, de verdade, amiga de alma, né? Esse encontro de alma. Eu acredito assim que eu sou grata pelos mínimos detalhes. Nessa questão aí da linguagem do amor, da amizade, é a coisa simples, é a pessoa assim, demonstrar de fato que ela está sendo sincera comigo. Se a pessoa me mostrar que ela está sendo sincera, que ela me respeita da maneira que eu sou, isso para mim é uma das coisas mais importantes. Mais importante, um simples, eu não importa assim, eu tenho que dar um presente, tipo assim, receber um presente de fulano, não. O que me importa é a pessoa demonstrar que ela está sendo verdadeira comigo. Quando eu percebo isso, a gratidão que eu tenho e vejo também na pessoa a gratidão dela ser minha amiga, ela ganhou meu coração. Ela ganhou meu coração simplesmente assim, por coisa mais simples do mundo. Essa minha amiga mesmo, ela levou para mim uma planta, eu não sei nem cuidar de planta. Tá lá, tá pelejando com ela. Mas só Deus sabe o quanto isso me alegrou. Eu não preciso de coisas grandes para poder falar assim, fulano me deu uma coisa tal, então ela é minha amiga. Não, é o simples fato, sabe, do respeito que a pessoa tem, da sinceridade na fala, nas atitudes, porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas age diferente, né? E eu até falei, e que eu me senti muito amada essa semana passada agora, porque, igual eu te falei, eu vou passar por um processo, né, cirúrgico, e tem aquelas pessoas que fazem e ficam, meu Deus, quem vai ficar comigo? E não acha pessoas para ficar. E quantas pessoas que me ofereceram ali, que eu falei para minha filha, eu me senti tão amada, porque tá tipo assim, quase não estava quem vai ficar, quem não vai ficar. Disputa. Então, tipo assim, gente, quando você é sincera com as pessoas, você vai encontrar amizade. Eu me vejo amiga da minha filha, eu me vejo minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs que elas faltam adivinhar. E junto a essas mulheres aí, mesmo sem eu falar, elas se ofereceram todas, desde a minha filha até essas 2 irmãs, essa amiga, foi, tipo assim, eu não falei, você pode, não, simplesmente me ofereceram. E eu falei para minha filha, eu me senti tão amada que eu não precisei falar. Então, isso para mim demonstra uma amizade. Isso demonstra um amor verdadeiro, assim, que eu assim, dou muita valia para isso,
sabe? Porque assim, eu sou muito entregue nas minhas amizades, muito entregue, e é por isso que eu já me frustrei várias vezes. Porque assim, nem todos que você entregue, elas vão ser entregue por você, né? Então é isso. Essa Então, linguagem esse seria do o amor sinal. seria a sinceridade, sabe, demonstrar assim, em atitudes no que você fala. Porque eu falar, realmente ela é minha amiga, sabe? E é isso, é coisa simples. Pastora Melry, agora eu vou deixar com você, para que você possa ficar à vontade, né, e fazer as suas perguntas, porque eu também estou aqui para te ouvir e responder, né, aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração para que você possa me perguntar. Essa pastora Aline, ela é brinquedo não. Eu vou voltar, né, essa pergunta de saber qual é a linguagem de amor, assim, de amizade, né? De amizade, nós estamos falando de amizade, então qual é a linguagem de amor, o que você percebe na pessoa de fato, como eu disse, o que eu percebo que de fato eu reconheço que a pessoa é minha amiga de verdade. Você, o que você, quando você olha na pessoa e fala, realmente é uma amizade de Deus, o que remete isso para você? Qual é a linguagem de amor nessa amizade? Pastora, quando eu percebo que aquela pessoa realmente é uma amiga de verdade, essa pessoa ela vai me dar alguns sinais. É uma pessoa que vai deixar eu falar, vai me ouvir muito dentro daquele processo ali que a gente vai conversando, né, aquele assunto. Aquela pessoa vai acolher a minha dor quando eu estiver contando de algo que eu estou passando. Talvez aquela pessoa não esteja passando pelo processo que eu estou passando naquele momento. E aquela pessoa vai ter ali um ouvido abençoado e vai me ouvir, não vai me julgar, não vai interromper quando eu estiver falando, vai deixar eu falar tudo. E no momento certo aquela pessoa vai falar, agora eu vou falar. E eu vou também estar ali disposta a ouvir aquela pessoa, né? Então, assim, um dos primeiros sinais que remete para mim que aquela pessoa chegou na minha vida para trazer algo novo para mim, é quando eu falo e eu percebo que essa pessoa está prestando atenção em todos os detalhes daquilo que eu estou falando. E eu vou explicar o motivo disso. Lá na minha infância, não houve uma validação nas palavras. Muitas vezes, quando eu ia expressar algo ou falar algo, alguém cortava no meio, ou parecia que aquilo que eu estava falando não tinha sentido. Isso também já aconteceu nos altares, ministrando a palavra, várias pessoas ali conversando e não prestando atenção na palavra que estava sendo ministrada. E isso também já aconteceu em muitos outros lugares, quando eu me colocava à disposição a falar algo e eu percebia que aquelas pessoas que estavam ali naquele ambiente não estavam prestando atenção. Não é prestar atenção em mim, mas naquilo que estava sendo falado. Muitas vezes eu estava expressando através das minhas palavras um momento de dor que eu estava passando e aquilo passava batido. Parecia que ninguém estava nem aí para aquilo que estava acontecendo. Então isso me doía mais ainda. Isso me fazia ficar entristecida. Isso me frustrava. Por quê? Se eu estava falando é porque para aquele momento, para aquela hora, havia uma necessidade de fala. E nós sabemos que através da fala há cura, há restauração, há transformação. Pessoas estão adoecidas emocionalmente porque têm acumulado coisas dentro de si, não conseguem ter do lado pessoas que possam ouvir e acolher, uma boa escuta, uma escuta saudável e necessária para aquele momento. E um dos pontos que me chamou a atenção, nessa minha amiga que eu citei o nome, a Lisiane, é que ela é essa pessoa, assim como você. Me ouve, e às vezes parece que eu estou chata naquele assunto, mas ela está me ouvindo. Às vezes ela ouviu aquele assunto, não sei quantas vezes, mas ela continua ouvindo e acolhendo. Eu nunca ouvi
dessa pessoa a palavra, que assunto chato, vamos mudar de assunto? Nunca ouvi essa palavra. Sempre respeitou os meus momentos. E nós estamos em vertentes diferentes. Ela é um pouco mais nova, eu sou um pouco mais velha. A gente não anda junto o tempo todo, só quando dá certo da gente encontrar. A gente não fala todos os dias, só quando realmente tem jeito. Então, assim, eu observo muito a validação que essa pessoa me dá. Esse, para mim, é o ponto principal. Se existe uma linguagem do amor, para mim, no trato da amizade, é a questão da validação e o acolhimento. Essas são as palavras que resumem a pastora Aline. E quem vem para o lado de cá é porque, de alguma forma, deixou eu falar, eu pude ser eu mesma. Uma coisa que eu amo, eu não preciso usar máscaras diante daqueles que verdadeiramente me conhecem. Eu sou o que sou e ponto final. Eu sou essa pessoa e é isso. E eu não preciso usar uma máscara. A pessoa vai perceber. Hoje ela está muito calada, está acontecendo alguma coisa. Quem me conhece sabe que eu sou falante. E se eu estou muito calada, então tem algo acontecendo. E aí pode averiguar, pode perguntar, que no momento certo eu vou responder. Às vezes não respondo na hora, porque não é tempo de responder, é tempo de calar, mas vou responder no momento certo. Então é isso. E eu vou deixar a pastora Mary continuar aqui com as perguntas. Teve algum momento na sua vida de você colocar toda a sua expectativa numa amizade e, de certa forma, essa pessoa fez algo que quebrou esse brilho que você tinha, esse amor que você tinha por ela, essa sinceridade que você tinha com ela? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, já aconteceu há alguns anos atrás e já aconteceu recentemente. Já aconteceu por questões de dias, de eu observar alguém, né, em todo um contexto e de repente essa pessoa ter ali algumas atitudes que não condiz com aquilo que foi falado no trato da amizade. Porque aquilo que é falado vai acontecer. Mesmo que naquele momento você esteja triste, chateado, contrariado, você vai cumprir com aquela demanda. Você vai cumprir. E aí, de repente, você se depara com uma situação em que a amizade, ela também é uma aliança. Você faz uma aliança com aquela pessoa. Você conta suas dores, você recebe informações das dores daquela pessoa. E muitas vezes aquelas pessoas pegam as informações que você passou da sua própria vida e te expõem. Isso, para mim, não tem volta, não tem retorno. Haverá sim o perdão, mas houve uma quebra de aliança. Eu não vou poder mais trazer essa pessoa para se assentar na mesa comigo, porque houve uma quebra. Então, quando isso aconteceu, eu entendi que só eu estava amando muito, só eu estava cuidando muito, só eu estava entregando muito e o outro não estava fazendo absolutamente nada. Dizia que eu podia falar o que estava acontecendo, que eu podia colocar ali na mesa tudo que eu estava passando para aquele momento, mas depois eu percebia que aquilo que era falado, outras pessoas já estavam sabendo. Então, aquilo ali foi um elo, né, que foi quebrado. E graças a Deus não fui eu que quebrei esse elo, né? O outro quebrou, né? O outro, claro, que está perdoado, a vida seguiu, está tudo bem, mas não é mais convidado para estar nessa mesa do lado de cá. Não foi porque eu tirei da mesa, a própria pessoa saiu da mesa. A própria pessoa se retirou. E eu quero dizer assim, com muita certeza do que eu estou falando, Deus tirou a pessoa da mesa. Essa é a grande verdade. Porque quando acontecem essas coisas, se acontece com você, se acontece aqui comigo, e se acontece com a pastora Mary, não são escolhas nossas, é Deus que tira da mesa. Deus põe e Deus tira. E nós devemos confiar naquilo que Deus faz, que é bom, que é perfeito e que é agradável aos olhos de Deus. Muitas vezes não é bom, não é perfeito e não é agradável aos seus olhos, mas é aos olhos de Deus. E está tudo bem, a gente aceita e a vida segue do mesmo jeito. Você não precisa virar a cara para essas pessoas, você não precisa excluir essas pessoas, você continua amando, mas o livro da sua vida não será mais aberto para essas pessoas. Então, isso realmente que ela me perguntou aconteceu antigamente e aconteceu recentemente. Então, dentro do que aconteceu recentemente,
Esses cacos, eles estão sendo juntados novamente, eles estão sendo colocados no lugar, e está tudo bem, faz parte do processo de reconstrução. A gente cai e a gente levanta de novo, e isso não significa que porque alguém quebrou a aliança, que eu não possa reconstruir a aliança com outras pessoas, que eu não possa ter novas alianças, mas agora eu quero alianças que Deus apresenta para mim. E Deus tem me apresentado muitas alianças. E eu falo, Senhor, todas elas vão estar nos dedos das minhas mãos. E o Senhor fala, não. Algumas são para um tempo, 2 tempos, 3 tempos. O Senhor é que vai definir para que tempo que serão essas amizades. Há tempo para todas as coisas, né, pastora? E dentro disso que aconteceu, você conseguiu, foi automático entender? Ou você precisou passar por um processo de cura ali? Precisei passar por um processo de cura lá atrás, porque houve choro, né? E essa quebra dessa aliança veio por causa de uma personalidade que foi mudada. Ora agia de um jeito, ora agia de outro jeito, ora estava de uma forma, ora estava de outra forma, e as falas que me chamavam muita atenção, porque eu sou perceptível, eu presto atenção nos detalhes, esses detalhes que me chamaram a atenção. Tudo que era falado depois não condizia com a atitude não me impulsionava e sim me puxava para trás, e aí eu percebi que não dava mais, e aí o tempo foi fazendo com que aquela aliança se enfraquecesse. O tempo foi fazendo com que afastássemos uma da outra, exatamente por conta do comportamento. O comportamento do outro me fez refletir, porque eu estava entregando tudo e não estava recebendo praticamente nada. No começo recebi muito, mas muito, muito, muito. Depois eu não estava recebendo mais nada, porque entrou em conflito entre o que eu era, entre o que eu demonstrava ser e entre o que a pessoa pensava. Então eram pessoas de personalidade diferente. Dá para lidar com pessoas de personalidade diferente? Claro que dá. Mas o outro não estava conseguindo aceitar como eu sou. O outro estava incomodado com o meu jeito de ser. E aí eu teria que mudar muito para caber na vida daquela pessoa. E às vezes eu estava ali tentando realmente mudar algumas coisas para caber na vida do outro, mas o outro não estava mudando nada. E aí uma outra coisa também que faz com que eu tenha uma quebra de aliança rapidinho é quando eu percebo que a pessoa está tentando invadir áreas da minha vida que o Senhor não permite que ninguém entre, só Ele. E aí, se a pessoa tentar entrar no lugar que é só Deus que pode entrar, aí a aliança ela vai ser quebrada. Porque eu não posso entrar na sua vida em áreas que é só Deus que pode entrar. Eu não posso invadir a privacidade da vida da pastora Melry, sendo que ali é só Deus e ela. É só ela e Deus, é um secreto dela com o Senhor. E aí quando eu percebo que querem invadir esse meu secreto com Deus, esse algo entre eu e ele, mas Deus te mandou fazer? Deus me mandou fazer. E aquilo entra em xeque, há ali uma interrogação, uma dúvida. Será que Deus mandou mesmo ela fazer isso? E eu dizendo, Deus mandou. Porque quando o amigo é verdadeiro, ele vai validar aquilo que Deus falou com você. Ele vai falar assim, amiga, se Deus falou, faz. Não importa o que você vai viver, o que você vai passar. Se Deus falou, faça. Eu impulsiono as minhas amigas no ministério delas. Eu tenho várias amigas que têm vários tipos de ministério diferente. Ministério de libertação, ministério infantil. E eu impulsiono essas amigas. Vai, faça. Conte comigo. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Divulgando, falando, contando para outras pessoas. Eu gosto de fazer isso porque Deus falou com aquela pessoa e eu só tenho que dizer vai e faz. E aí quando eu percebo que alguém está me puxando para trás e duvidando que Deus realmente falou comigo, aí essa aliança ela não vai continuar. Ela não vai, porque muitas vezes nós enxergamos brilho só em nós e não enxergamos brilho nos outros. Não é só eu que posso brilhar, você também pode brilhar. Ela também pode brilhar, outra pessoa pode brilhar. E eu percebo muito isso, eu observo muito isso. Só fulano brilha. Você não pode brilhar, não. Só eu que brilho. Não, isso não vem de Deus. Isso não é amizade saudável, não é uma amizade verdadeira. E é isso.
E bem interessante em questão da mesa, pastora Aline, que você decidiu ser curada. Você decidiu. Então, quando a gente decide assentar na mesa de cura, não depende de mim, não depende da pastora, depende totalmente de você. Porque nós podemos ser instrumentos de cura. Só que quem decide ser curada é você. Então, se todos os dias, quando nós acordamos, nós decidimos o que nós queremos. Então, ou eu decido que aquele dia eu vou ser curada, ou eu decido que aquele dia eu vou ser feliz, ou eu decido continuar vivendo a mesmice de sempre, sofrendo ali, escrava da rejeição, da dor, da mágoa, ou eu decido, então, ser feliz. E, para finalizar a minha fala aqui, todos os dias, quando nós acordamos, nós que decidimos enxergar milagres em tudo ou milagres em nada. Aí depende de cada um de nós decidir o que eu quero enxergar na minha vida. Amém, pastora Melry. Eu quero agradecer, né, essa sua participação tão especial, né, aqui nesse processo, né, a tua mesa cura, que não é a nossa mesa, é a mesa de Deus. E quero dizer para você que, graças a Deus pela sua vida, pela sua existência, por você ser uma mulher que se deixa ser curada. E não se engane, a cura ela não é instantânea, ela é todos os dias. Todos os dias seremos curadas da nossa alma. Todos os dias passaremos por processos dolorosos. Eu posso sair daqui agora e viver alguma coisa que eu tenha que perdoar e vivenciar a cura mais uma vez. Como ela me perguntou, o processo às vezes é demorado? É demorado, depende da situação. Às vezes é um pouco mais rápido, às vezes é um pouco mais lento. Sabe do que vai depender? Não vai depender de Deus, vai depender da sua decisão. De sair daquele lugar de dor e ir para o lugar de cura, de sair da mesa da destruição e ir para a mesa de cura, para a mesa da restauração, para a mesa da transformação, para a mesa onde você é aceita da forma que você é. A mesa onde você é separada para sentar é uma mesa que ninguém vai dizer, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo para estar nessa mesa. Você tem que ser assim, você tem que ser assado para fazer parte dessa mesa. Não, a mesa que Deus tem para você, que Ele separou para você, ou seja homem, seja mulher. A mesa de amizades verdadeiras são mesas de pessoas que vão admirar você, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você carrega em Deus, aquilo que você carrega em Deus. Quando nós temos essas mesas separadas, que o Senhor vai separar para nós, de pessoas que vão nos receber e nos acolher como somos, com defeitos e qualidades, aí sim isso vai fazer a diferença na nossa vida. Então, a palavra final que eu quero deixar aqui para você, que depois nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida, por você estar aqui para ouvir esse relato, né? E vão ser vários processos aí contados no decorrer dessa caminhada, só Deus vai dizer qual é o tempo que vai findar esse processo da tua mesa cura. Eu quero dizer para você que você também tem a sua mesa. Você também foi separada. Você também foi escolhido por Deus para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Mas, pastor, eu estou ainda vivendo um processo de dor. Eu acabei de passar por uma situação de dor, seja em relacionamento, de amizade ou não. Eu não sei qual é. Mas eu quero dizer para você que você precisa deixar Deus curar você. Saia da mesa que não te cabe mais. E procure a mesa que Deus tem para você. Ore, Senhor, me mostra qual é a mesa. Ele vai te conduzir, Ele vai te levar para a mesa certa. Nessa mesa você não usará máscaras de mentiras. Nessa mesa você não precisará ser falsa. Ali você vai ser você mesma. Ali você vai ser transparente. Se você gosta de sorrir, lá você vai poder sorrir. Lá você vai poder falar as verdades em Deus. Então que Deus venha abençoar cada um de vocês
que está aqui participando desse processo novo aqui conosco. E a cada dia a tua mesa cura vai trazer alguém diferente para estar testemunhando e falando um pouco desse processo de relacionamento através de cura, mas através da mesa, a mesa que Deus escolheu para você. E agora eu vou orar, e a pastora Melry também vai orar, agradecendo pela tua vida. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero louvar e agradecer por cada vida, ó Deus, que vai ouvir, Pai, esse relato. Deus, eu agradeço desde já pela vida da pastora Melry, por esse ambiente, por esse lugar aqui no qual estamos inseridos, ó Pai, falando do teu amor, da tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor pode fazer através de nós e por nós, Pai. Deus, obrigado por esse momento especial. Obrigado por essa vida que está ali do outro lado. Deus, que o Senhor possa visitar, Pai, pessoas que ainda estão feridas com amizades, pessoas que estão tristes, pessoas que estão machucadas. Pai, talvez do outro lado possa ter alguém que até mesmo nós ferimos, talvez por um gesto, alguma palavra, que essas pessoas, ó Pai, possa também nos perdoar, que muitas vezes, ó Pai, as coisas acontecem aleatoriamente e nem percebemos. Às vezes uma palavra que foi liberada no momento, ó Pai, ali de uma chateação, de uma dor, de uma tristeza, ou talvez alguém nos falou alguma palavra que nos feriu e nós agimos ali no automático, mas nós queremos dizer, ó Pai, que estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome, e nós liberamos, ó Pai, cura para essas pessoas através do teu nome, Jesus. Nós liberamos, ó Pai, perdão para essas vidas através do teu nome, que vocês possam também perdoar, que nós possamos também perdoar, que nós possamos ser diferentes. Nós entregamos a vida de cada um de vocês em nome de Jesus na mão daquele que resolve. O Senhor Jesus receba cada um de vocês em nome de Jesus. Amém, amém. E agradecendo aqui, né, em nome do Senhor Jesus, a sua vida por este momento, e agradecer a missionária. Nós estamos aqui finalizando. Escolha a sua mesa, não tente se encaixar. Não tente se encaixar, porque simplesmente o seu lugar ele é separado. Então você não vai precisar se esforçar de forma que você precisa ser humilhado, rejeitado para estar ali. Mas você precisa sentar onde te cabe, de fato e de verdade. Amém? Que Deus te abençoe, e em confirmação desta oração, que o Senhor possa encontrar espaço ao seu coração para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa de fato e de verdade tirar tudo aquilo que não provém dEle, que todo resquício de mágoa, de rejeição, de abandono, tudo aquilo que tem travado, que tem tentado paralisar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, neste dia nós declaramos a cura, nós declaramos a libertação, porque o dono de todas as coisas, Ele é contigo, e Ele tem uma história e Ele tem uma mesa para que você venha sentar, ser curado, ser liberto, em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção, receba a presença do Espírito Santo e deixe Ele fluir na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, a sua caminhada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, você que esteve até aqui conosco, vendo aqui o nosso início de programa, a Tua Mesa Cura, eu quero agradecer, né, a participação de todos vocês aqui conosco. Quero agradecer à pastora Melry por esse momento especial de estar aqui, né, gravando juntamente comigo, para que nós possamos falar aí um pouco dessa questão da amizade. E nós teremos outros programas voltados para essa área de cura através da amizade. Então, eu te espero no próximo programa, A Tua Mesa Cura. Que Deus abençoe todos vocês, em o nome do Senhor Jesus.